Seja bem-vindo ao canal do Decor Brasília, mais um vídeo da leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. A você que já tem nos acompanhado, muito obrigada por ter assistido esses vídeos até aqui. A você que está chegando pela primeira vez, está assistindo este vídeo antes de todos os outros, não se preocupe, você pode ainda acessar aqui no nosso canal os vídeos anteriores e seguir-nos a partir daqui. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, em que o Christopher West trata da criação do corpo. E ele começa dando um exemplo, um breve testemunho da sua experiência com as viagens de mochilão. Essas aventuras de uma trilha na floresta, em condições distintas da realidade do conforto do dia a dia. Uma experiência que traz alegrias, prazeres, novas descobertas, mas que também tem infortúnios, tem acontecimentos inesperados, tem dores, tem dificuldades. Tudo isso ele medita exatamente para falar que nessas realidades cotidianas, nessas experiências temporais, tão particulares da nossa vida humana, nós podemos nos encontrar com realidades espirituais. A partir dos sinais exteriores, nós podemos chegar ao conhecimento, à meditação de realidades interiores. E ele faz isso também citando um texto do Papa Bento XVI, em que o Papa destaca que a partir desta transição do que é exterior para aquilo que é interior, nós podemos entender a inquietação do homem por Deus e a inquietação de Deus pelo homem. Deus nos dá a possibilidade de nos encontrarmos com Ele através destas realidades sensíveis, palpáveis, visíveis. E por isso nós precisamos ter um coração disponível, disposto, atento para enxergar através dessas coisas com que nós lidamos o tempo inteiro no nosso dia a dia, o que Deus deseja nos mostrar sobre a verdade profunda acerca de nós mesmos, sobre a verdade profunda do seu mistério de amor por nós. Tudo isso São João Paulo II vai chamar, na teologia do corpo, de sacramentalidade do mundo. Já falamos um pouquinho disso aqui, é um elemento chave na compreensão da teologia do corpo, que é exatamente a possibilidade de, olhando para as realidades visíveis, contemplando a beleza da criação, contemplando a perfeição destas realidades criadas, nós chegarmos ao perfeito Criador, ao bom, ao belo, ao verdadeiro, ao próprio Deus. E aí, o livro destaca na página 45 que entre todos esses sinais da criação, o maior deles é o corpo humano em sua masculinidade e feminilidade. Aqui nós também retomamos aquele conceito-chave da teologia do corpo, que é a sacramentalidade do corpo. Temos, portanto, a sacramentalidade do mundo e, como ápice dessa sacramentalidade, o homem criado como homem e mulher, a pessoa humana em sua masculinidade e feminilidade. Uma sacramentalidade que nos faz, a partir daquilo que é visível, contemplar a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o sentido da nossa vida, a verdade sobre o próprio Deus. Uma jornada que nos leva do visível ao invisível, e uma jornada que começa, para São João Paulo II, a partir do que ele chama de princípio. São João Paulo II, no início da teologia do corpo, vai pegar as palavras de Jesus no diálogo com os fariseus, que estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 4, em que Jesus diz: "Não lestes que o Criador, no princípio, fez o homem e a mulher?" Quando os fariseus o questionam sobre o significado, a indissolubilidade do matrimônio, Jesus, sabendo da concupiscência que hoje habita o coração do homem, os faz olhar para o princípio. São João Paulo II vai dizer que não somente os fariseus são convidados a voltar a este olhar para o plano original de Deus, mas também eu e você, como interlocutores atuais de Cristo. Portanto, voltar ao princípio é recordarmos-nos qual é o plano original para entendermos o sentido para onde devemos caminhar. Sabe aquela experiência de quando você está indo, por exemplo, da sala para a cozinha, foi buscar alguma coisa e no meio do caminho você se esquece do que foi fazer, o que foi buscar?
qual que é a nossa tendência geralmente? Não é voltar lá na sala para tentar recordarmos o que íamos fazer, o que a gente estava buscando? Exatamente essa analogia nos ajuda a entender este convite de Jesus a olharmos para o princípio. Hoje, como homens históricos marcados pela concupiscência, pelo pecado original, parece que nós tivemos uma amnésia com a queda do pecado e nos esquecemos quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que nós queremos buscar com a nossa vida. E Jesus nos convida, volta para o princípio, vai lá no plano original para entender o destino ao qual Ele mesmo nos chama. Este voltar ao princípio nos remete à criação da pessoa como homem e mulher. Algo que parece simples e pode parecer, e deveria até ser muito óbvio, mas que em meio a todas as confusões relacionadas ao entendimento da sexualidade hoje em dia, não está tão óbvio assim. O Christopher cita um exemplo da equipe de diversidade de uma rede social que no seu perfil, no seu cadastro de uma nova conta, fornece mais de 50 opções de gênero para serem escolhidas e ainda coloca um campo para uma opção diversa dessas 50 outras opções. Quão distante da realidade objetiva da criação de Deus, ao fazer o ser humano como homem e mulher. E nós vemos a importância de resgatar esta verdade, de termos sido criados homem e mulher, quando nos deparamos com a dificuldade que nós temos hoje em dia de entender o que é uma vivência correta da masculinidade, uma vivência correta da feminilidade. Quantos de vocês, homens, têm dificuldade hoje de se portar como homens, de saber qual é o termo de equilíbrio, o ponto de temperança entre a virilidade, o ponto de temperança da virilidade que é própria de vocês? Quantas de nós, mulheres, temos dificuldade de entender hoje o que é ser mulher, como viver a delicadeza, a visão mais ampla que é própria nossa? A dificuldade que temos hoje de falar de matrimônio, de família, tudo isso nos faz entender a importância de retomarmos este princípio, este plano original, de voltar lá para entender como que o nosso gênero, masculino e feminino, nos ajudam a entender o destino das nossas vidas. E até mesmo esse termo, gênero, como o Christopher vai tratar aqui na página 46, precisa ser salvo, recapitulado, em meio à insanidade de um mundo que o entende desconectado da realidade. A própria etimologia da palavra nos traz uma riqueza de significado muito grande. O gênero está relacionado à forma como cada pessoa humana foi destinada por Deus para gerar vida, para participar, ou melhor, para ser um coparticipante do poder criador de Deus. É disso que o gênero fala. Por isso que a raiz da palavra é a mesma raiz de genitais, de gênesis, de geração. Tudo isso para nos mostrar a profundidade deste termo e a necessidade imensa que nós temos de recapitulá-lo para não compreendermos como uma coisa volátil, como algo etéreo, desconectado da realidade da nossa criação como homens e mulheres. O Christopher vai falar: uma sociedade sem gênero está fadada a degenerar. Uma sociedade em que não se distingue mais homem e mulher, em que não se entende a profundidade, o profundo significado do ser masculino e feminino e do chamado desses dois a uma complementariedade, está fadada a degenerar. Olhar para a realidade objetiva da criação é extremamente importante. É claro, nós precisamos de um olhar de misericórdia para quem sofre com as confusões acerca da sua sexualidade, do entendimento da sua masculinidade, da sua feminilidade. Mas como a igreja destaca, para estas pessoas a esperança está
na redenção do corpo, para todos nós. Entender a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, entender o propósito de termos sido criados homem ou mulher, só é possível a partir de uma experiência com o Cristo Redentor dos homens. O Cristo Redentor que restaura a ordem natural da nossa humanidade. O Cristo Redentor que restaura o entendimento do que é ser homem, do que é ser mulher. Por isso Jesus fala aos fariseus, no princípio não era assim. Quando eles questionam por que Moisés resolveu dar uma carta de divórcio, então permitir a carta de divórcio dos maridos às mulheres, Jesus fala, é por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. 2 chamados de Cristo aqui para nós, olharmos para o plano original e termos o nosso coração circuncidado pela graça da redenção. Um coração incircunciso, que é uma outra tradução para este termo, dureza de coração, é exatamente um coração revestido ali de uma capa, podemos colocar assim, de uma pele que o deixa rígido, que o impede de se dilatar, de acolher o dom de amor de Deus. Portanto, o chamado de Cristo a termos os nossos corações circuncidados e assim livres para se dilatar, livres para entender o plano de amor de Deus por nós. Vai dizer o Christopher na página 48, Jesus não aceita a normalização da nossa humanidade decaída. Que profunda essa frase! Todos nós temos as nossas misérias, todos nós temos as nossas dificuldades para viver a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Mas a solução para estas misérias não é adaptar, ou melhor, tentar adaptar a realidade aos nossos sentimentos, às nossas paixões desordenadas, mas sim deixar com que Cristo restaure em nós a verdade da nossa humanidade. Ele não aceita a normalização da nossa humanidade decaída, exatamente porque Ele não nos quer decaídos. Ele nos quer elevados ao céu, participantes da comunhão dos santos, participantes do banquete das núpcias do Cordeiro. A desordem vem do pecado, a desordem vem da perda dos dons sobrenaturais, dos dons préternaturais que o homem e a mulher tinham lá no princípio, antes do pecado. Mas essa desordem não é a palavra final para nós, homens e mulheres. Nos foi dado um menino, um filho nos foi dado, nasceu-nos um Redentor, e é por isso que nós podemos falar de um coração circuncidado, da graça da redenção, de um chamado a olhar para o princípio não como uma lamentação de poxa, quanta coisa eu perdi, e parar nisso, e parar nessa tristeza pela perda, mas de olhar para o princípio e falar, perdi sim muitas coisas pelo pecado, mas pela graça de Cristo eu posso não somente recuperá-las, mas ser conduzido a algo muito maior, a uma experiência da graça, a uma vida no Espírito que nos eleva à plenitude da vivência da nossa masculinidade e da nossa sexualidade. É sobre este princípio no qual o homem e a mulher fazem as chamadas experiências originais que nós vamos tratar no próximo vídeo, seguindo a partir da página 49 do livro. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no nosso canal e de partilhar com os seus amigos essa boa nova da Teologia do Corpo. Que Deus nos abençoe, São João Paulo II rogue por nós para vivermos a plenitude do nosso ser homem, do nosso ser mulher.